Há muito, muito tempo atrás, na antiga terra de Judá, viveu um homem chamado Isaías. Ele nasceu em uma era profundamente complexa. Um tempo em que o povo escolhido de Deus estava dividido em dois reinos distintos: Israel, ao norte, e Judá, seu lar, ao sul. O primeiro versículo do livro que leva seu nome nos dá um relato preciso do período em que ele viveu. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Essa foi uma época de imensas e rápidas transformações, e o povo de sua nação enfrentou inúmeros desafios significativos. Isaías cresceu na histórica cidade de Jerusalém, um local de suma importância para o povo de Deus. Desde a infância, ele foi imerso nos ensinamentos sobre Deus e nas leis sagradas que haviam sido transmitidas ao povo. Isaías tinha grande interesse pelo mundo ao seu redor. Observava as pessoas atentamente e prestava muita atenção em como viviam e se comunicavam. Ficou muito preocupado ao perceber que as diferenças entre o que as pessoas faziam e o que Deus fazia estavam aumentando. O rei Uzias governava Judá quando Isaías era jovem. O livro de 2 Crônicas nos dá uma ideia desse período. Ele buscou a Deus nos dias de Zacarias, que o ensinou a temer a Deus. Deus o ajudou enquanto ele buscou o Senhor. Por causa disso, o reino teve um longo período de grande prosperidade. Muitos edifícios novos estavam sendo construídos. Havia fartura de alimentos e o exército era forte. Tudo isso acontecia diante dos olhos de Isaías. Ele viu as cidades crescerem e os soldados trabalharem arduamente para se prepararem para proteger seu país. À primeira vista, parecia que tudo ia bem e todos estavam felizes. Mas o olhar perspicaz de Isaías enxergou além da aparente prosperidade e percebeu os problemas que cresciam logo abaixo da superfície. Ele começou a notar graves injustiças sendo ignoradas. Havia uma clara separação acontecendo. Algumas pessoas ficavam cada vez mais ricas, enquanto outras ficavam cada vez mais pobres. Ai de vocês que acrescentam casa a casa e juntam campo a campo, até que não haja mais espaço e vocês fiquem sozinhos na terra, escreveu ele no 5º capítulo de seu livro, em resposta a essa questão. Essa situação era fundamentalmente injusta e profundamente perturbadora para Deus, como Isaías podia ver claramente. Como essa situação quebrava a aliança, Isaías escreveu algumas de suas profecias na forma de uma costela, que é uma palavra hebraica para um processo judicial sobre a aliança. Deus é mostrado levando seu povo ao tribunal e convocando a natureza para testemunhar contra eles, na poderosa parábola da vinha, em Isaías capítulo 5. Era triste porque Deus havia feito tudo o que podia por sua vinha. Isso o fez perguntar: o que mais eu poderia ter feito? A culpa pelo fracasso foi humana, o que serve como um forte lembrete de que a graça de Deus não exime o ser humano da responsabilidade. Mais do que isso, estava ocorrendo um declínio espiritual. Muitas pessoas estavam se afastando do único Deus verdadeiro, o mesmo Deus que milagrosamente libertou seus ancestrais do trabalho no Egito. Em vez disso, adoravam falsos deuses e ídolos, o que entristecia profundamente Isaías. Ao observar esses eventos, ele tinha certeza de que um dia teria que se manifestar contra essas crescentes transgressões. Ao mesmo tempo, o mundo fora de Judá se tornava cada vez mais sinistro. A Assíria era um país poderoso que crescia rapidamente em poder. Representava uma ameaça perigosa para o reino de Israel, que ficava ao norte. O povo de Judá começou a sentir muito medo. Não tinham certeza se seriam os próximos a enfrentar o ataque assírio. Por causa do medo,
alguns grupos começaram a pressionar por acordos com outros países para se protegerem. Mais tarde, no capítulo 31 de seu livro, Isaías falaria sobre esse tipo de confiança insensata. Ai daqueles que descem ao Egito em busca de ajuda e confiam em cavalos, que confiam nos muitos carros e nos fortes cavaleiros. O profeta Isaías tinha certeza de que o povo deveria confiar somente em Deus e não em acordos frágeis com outros países. Ele percebia que eles buscavam desesperadamente segurança nos lugares errados, o que o preocupava muito. Depois disso, em um dia terrível, algo muito importante aconteceu na vida de Isaías. No 6º capítulo de seu livro, ele escreve: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e sublime, acima de todos os outros. A orla do seu manto enchia o templo. Enquanto Isaías estava no templo, o lugar sagrado onde as pessoas iam adorar a Deus, ele teve uma visão que o deixou sem fôlego. Ele viu Deus assentado num trono alto e imponente. Era uma visão tão bela que Isaías mal podia acreditar no que estava vendo. Tudo no templo parecia estar repleto da presença de Deus. Esse evento mudaria a vida de Isaías para sempre e marcaria o início de sua missão divina como profeta. Isaías então descreve detalhadamente o que viu ao redor do trono de Deus nos versículos seguintes. Sobre ele estavam serafins. Cada um tinha 6 asas. 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e 2 eram usadas para voar. Eles clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Esses serafins eram belos anjos que trabalhavam para Deus no céu. Na cultura hebraica, repetir algo várias vezes significa que é muito importante. Portanto, os serafins clamando Santo 3 vezes significava que estavam louvando a infinita perfeição de Deus. Esse cântico sagrado, chamado Triságio, mostra Deus como a pessoa mais moral do mundo. Quando os serafins clamavam, suas vozes eram tão fortes e claras que faziam os alicerces do templo tremerem. Isaías sentiu-se aterrorizado e maravilhado ao mesmo tempo. Ele nunca tinha visto algo tão completamente inacreditável. Nada que ele pudesse ter imaginado o teria preparado para a santidade e a grandeza de Deus. Um pensamento muito perturbador veio à mente de Isaías naquele exato momento da revelação divina. Ele se tornou muito consciente de quão pecador era e de como a maioria das pessoas ao seu redor também era. Ele foi tomado pela dúvida. Como ele, uma pessoa imperfeita, poderia estar diante de um Deus tão completamente santo? No 5º versículo do 6º capítulo podemos ler sobre sua resposta. Ai de mim, clamei, estou perdido, porque tenho lábios impuros e vivo com pessoas impuras, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Por causa de seus pecados, Isaías tinha certeza de que seria completamente destruído. Ficou claro para ele que não era digno de estar com Deus. Aquele momento profundo em que ele percebeu seus próprios pecados e os pecados de seu povo foi um ponto de virada na missão que Deus havia planejado para ele. Contudo, Deus não queria destruir Isaías. Em vez disso, Deus queria purificá-lo e dar-lhe uma tarefa muito importante. Nos versículos 6 e 7, a história continua. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Ele a levou à minha boca e disse: Veja, isto tocou seus lábios. Seu pecado está perdoado e sua culpa desapareceu. A brasa quente que Isaías tocou em seus lábios representa uma verdade espiritual muito importante. Somente Deus pode perdoar pecados, não as pessoas. Num poderoso exemplo da misericórdia consumidora de Deus,
O fogo que poderia ter matado Isaías, em vez disso, o purificou. Deve ter sido muito doloroso, mas a experiência foi um sinal muito importante. Deus mostrou a Isaías que ele tem o poder de perdoar até os pecados mais profundos. Naquele momento, Isaías teve uma profunda sensação de purificação. Seus pecados haviam sido perdoados e ele não era mais culpado. Ele agora estava pronto para servir a Deus. Depois disso, outra coisa incrível aconteceu. Isaías pensou ter ouvido a voz de Deus. Deus perguntou: a quem enviarei? No versículo 8 do capítulo 6. Quem nos ajudará? Alguém disposto a levar a palavra de Deus ao povo foi designado para a missão. Eis-me aqui, respondeu Isaías, sem hesitar, assumindo uma postura de completa obediência religiosa. Envia-me. Sua resposta, Hinene, em hebraico, significava que ele havia entregado todo o controle de sua vida, mesmo antes que os detalhes da missão fossem divulgados. Ele estava pronto e disposto a fazer tudo o que Deus lhe pedisse, por mais difícil que fosse. Estava no coração de Isaías servir ao Deus cuja glória ele acabara de contemplar e cujo perdão acabara de receber. Com 100% de certeza, ele sabia que esse evento extraordinário mudaria nossas vidas para sempre. Então, Deus deu a Isaías uma tarefa muito difícil. Ele disse nos versículos 9 e 10, vai e diga a este povo, ouçam sempre, mas não entendam. Vejam sempre, mas não percebam. A ordem era para que Isaías se tornasse insensível aos seus ouvidos e cego aos seus olhos. O mandamento significava que Isaías deveria ir falar com o povo. Mas Deus lhe disse que muitas pessoas não o ouviriam. As pessoas ouviriam o que ele dizia, mas não entenderiam o significado. Veriam os sinais, mas não compreenderiam o que significavam. Mesmo que isso fosse assustador e possivelmente desanimador, Deus queria que Isaías continuasse falando, apesar de ser muito difícil. Seria necessário muita coragem e determinação para completar a missão. Como essa mensagem era tão importante e difícil de ouvir, Isaías perguntou a Deus quanto tempo duraria esse estado de cegueira e surdez espiritual. Até quando, Senhor? É a sua pergunta registrada no versículo 11. A resposta de Deus mostrou que o país enfrentaria tempos muito difíceis. Um tempo de julgamento e dor para o povo estava chegando, disse ele. Cidades seriam destruídas e lares ficariam vazios. Mesmo assim, havia um vislumbre de esperança nessa mensagem tão séria. No versículo 13, Deus fez a Isaías esta promessa: ainda que reste 1/10 da terra, será destruído novamente. Mas quando o terebinto e o carvalho são cortados, deixam para trás tocos. A semente sagrada será esse toco na terra. Essa poderosa imagem mostrou que, embora tempos difíceis estivessem por vir, Deus não abandonaria completamente o seu povo. A única coisa que sempre estaria lá seria um toco, um remanescente fiel. Era parte do grande plano de Deus para o seu povo, um futuro cheio de esperança e a promessa de restauração. Por causa daquele dia, Isaías iniciou sua jornada como profeta de Deus. Pessoas de todas as classes sociais conversavam com ele, desde reis e sacerdotes até todos os demais. Às vezes, ele usava suas mensagens para dar fortes advertências sobre o que aconteceria se as pessoas não se voltassem para Deus. Outras vezes, ele trazia palavras de grande conforto e esperança. Mesmo sabendo que o caminho à frente não seria fácil, Isaías estava determinado a cumprir a missão que Deus lhe havia dado. Ele havia visto a glória de Deus, sentido a graça do seu perdão e aceitado fervorosamente o seu chamado. Agora, ele estava pronto para enfrentar qualquer desafio que surgisse em seu caminho. Este foi o início do ministério de Isaías.
A visão no templo foi apenas o começo de uma vida dedicada a falar em nome de Deus ao seu povo. Quando Isaías saiu do templo naquele dia, ele era uma pessoa diferente, pronto para fazer a diferença no mundo. Ele passou a se opor a reis e rainhas poderosos, a se manifestar contra a injustiça e a idolatria, e a espalhar mensagens de esperança sobre a vinda de um Salvador. Por muitos anos, Deus continuaria a falar com o seu povo através dele, e a vida de Isaías nunca mais seria a mesma. A graça de Deus toca e transforma as nossas vidas hoje, assim como a brasa ardente tocou os lábios de Isaías, purificando-o e preparando-o para a sua missão. Se você aceitar o seu perdão e a sua purificação em sua vida, escreva um Amém enfático nos comentários abaixo para demonstrar a sua fé. Isso mostrará que você está pronto para servir. Isaías iniciou seu trabalho profético após ser chamado por Deus no templo. Seus primeiros anos de ministério foram repletos de dificuldades. A idolatria generalizada que se alastrava por Judá foi um dos primeiros e mais sérios problemas que Isaías teve de enfrentar. Ele escreveu sobre esse problema no 2º capítulo. A terra deles está cheia de ídolos. Eles se curvam diante da obra de suas mãos, diante do que seus dedos fizeram. Isso humilhará as pessoas e fará com que todos se sintam abatidos. Com o coração pesado, Isaías viu que muitas pessoas adoravam estátuas inanimadas e falsos deuses em vez do único Deus verdadeiro. Seu coração se entristeceu ao ver isso, pois sabia que esse tipo de comportamento só traria problemas para o país. Como resultado, ele se manifestou veementemente contra essa prática, lembrando ao povo do Deus único e verdadeiro, o Deus que libertou seus ancestrais da escravidão no Egito e fez uma aliança sagrada com eles. Outro grande problema que Isaías observou foi a injustiça social generalizada. Muitos ricos se aproveitavam dos pobres e fracos sem se sentirem culpados. Os líderes da nação foram duramente repreendidos por Isaías no 3º capítulo. O Senhor entrará em juízo contra os anciãos e líderes do seu povo. Vocês destruíram a minha vinha, e o despojo dos pobres está em suas casas. O que vocês querem dizer quando falam? Esmaguem o meu povo e moam a face dos pobres, disse o Senhor, o Todo-Poderoso. Ficou claro que Isaías estava furioso ao ver os ricos se aproveitando dos pobres. Ele disse que tais ações eram terríveis aos olhos de Deus. O profeta lembrou a todos que Deus se importa profundamente com a forma como as pessoas se tratam, especialmente as mais vulneráveis da sociedade, e exortou os ricos e poderosos a agirem com justiça e bondade. Isaías não parou por aí. Ele também falou muito sobre a importância de praticar o arrependimento. Lavem-se e purifiquem-se, disse ele no 1º capítulo, o que foi um forte chamado à ação. Parem de fazer o mal e escondam-no de mim. Façam o que é certo e busquem a justiça. Protejam os oprimidos. Cuidem da criança que não tem pai e da viúva. Mais do que qualquer outra coisa, Isaías realmente queria que o povo mudasse seus hábitos e voltasse a se reconciliar com Deus. Ele deixou claro que ir aos cultos no templo e fazer sacrifícios não era suficiente. O verdadeiro desejo de Deus era que seu povo vivesse vidas marcadas pela justiça e compaixão. De maneira semelhante, Isaías redefiniria mais tarde a piedade religiosa no capítulo 58, argumentando que o verdadeiro jejum envolve libertar-se das correntes da injustiça, em vez de apenas se abster de alimentos. Para os movimentos de justiça social baseados na fé, esse ensinamento se tornou fundamental desde então. Muitas pessoas na época de Isaías eram órfãs e viúvas, então ele as aconselhou a cuidar delas.
Ele ensinou que a melhor maneira de demonstrar adoração a Deus é tratar uns aos outros com bondade. Isaías não apenas pregou o arrependimento, mas também advertiu sobre o julgamento que inevitavelmente se seguiria se o povo não mudasse seus caminhos. Ele usou uma forte alegoria para ilustrar esse ponto no 5º capítulo. Cantarei uma canção sobre a sua vinha, para aquele a quem amo. Meu amado tinha uma vinha na encosta de uma colina, com muita terra boa. Ele a cavou, limpou-a das pedras e plantou nela as melhores videiras. Construiu nela uma torre de vigia e também um lagar. Depois, esperava uma colheita de boas uvas, mas só lhe deu frutos ruins. O povo de Judá são as videiras, e Deus é o dono da vinha nesta história. Isaías estava nos dizendo que, embora Deus tivesse cuidado cuidadosamente do seu povo, eles não estavam produzindo os bons frutos que ele desejava. Em outras palavras, eles não estavam vivendo de acordo com a sua vontade. Em Isaías 5:3-6, ele continuou a história da vinha, com uma solene declaração de julgamento. Agora vós, habitantes de Jerusalém e de Judá, julgai entre mim e a minha vinha. O que mais poderia ter sido feito para ajudar a minha vinha, além do que eu já fiz? Por que ela só me deu uvas ruins quando eu esperava uvas boas? Eis o que farei com a minha vinha. Cortarei a cerca viva e a destruirei. Derrubarei o muro e pisarei sobre ela. Será um deserto, sem poda nem cultivo, e espinhos e sarças crescerão ali. Direi às nuvens que não chovam sobre ela. Esta mensagem de julgamento foi muito clara e severa. Em sua advertência, Isaías disse que, se o povo continuasse fazendo coisas ruins, Deus permitiria que coisas terríveis lhes acontecessem. Ele usou a imagem vívida da vinha negligenciada para mostrar-lhes quão ruins seriam as consequências de suas ações. Isaías estava ocupado pregando ao povo, mas também começou a conversar com os reis e rainhas de Judá. Acás foi um dos primeiros reis com quem Isaías falou. Quando o rei estava sob muita pressão, Isaías lhe deu conselhos no 7º capítulo. Houve um tempo em que Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, era rei de Judá. O rei Rezim da Síria e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, vieram lutar contra Jerusalém, mas não conseguiram derrotá-la. Então, a casa de Davi ouviu. A Síria uniu forças com Efraim. Isso deixou Acás e seu povo furiosos, como quando o vento sopra entre as árvores da floresta. Era uma situação muito assustadora. A Síria, atual Síria, e Israel, também chamado Efraim, 2 reinos poderosos, uniram-se para atacar Judá. O rei Acás e todos os outros no reino estavam com medo. Isaías foi enviado por Deus para falar com o rei Acás justamente nesse momento difícil. O Senhor disse a Isaías: saia com seu filho Sear-Jazube ao encontro de Acás, no final do aqueduto do tanque superior, no caminho para o campo do lavandeiro. É o que diz o 3º versículo do 7º capítulo. Deus planejou que Isaías trouxesse conforto e direção ao rei por meio de sua mensagem. O nome do filho de Isaías, Sear-Jazube, era uma mensagem dos profetas. Significa, um remanescente retornará. A mensagem de julgamento e restauração que estava no cerne do ministério de Isaías foi demonstrada por esse nome. As palavras 4 e 5 de Isaías a Acás vieram de Deus. Tenha cuidado, mantenha a calma e não tenha medo. Mesmo que esses 2 pedaços de lenha estejam pegando fogo e Rezim, Arã e o filho de Remalias estejam muito irados, não desanime. Isaías disse ao rei para não temer os 2 reinos que representavam uma ameaça para Judá. Ele disse a Acás que deveria confiar em Deus em vez de se render com medo. Mas Acás teve dificuldade em acreditar no que Isaías disse. Como mostrado no capítulo 7,
versículos 10 a 12, quando a fé do rei estava vacilando, Deus fez algo surpreendente. O Senhor falou novamente a Acás: peça ao Senhor, o seu Deus, um sinal, seja nas profundezas do abismo ou nas alturas do firmamento. Acás, porém, recusou-se a pedir e a pôr o Senhor à prova. Deus estava dando a Acás a oportunidade de pedir qualquer sinal que quisesse para provar que a mensagem era verdadeira. Acás, contudo, recusou, alegando que sua piedade o impedia de desafiar a Deus. A verdade era que ele já havia decidido não confiar em Deus e planejava buscar ajuda em outros lugares. Naquele exato momento, Isaías proferiu uma das profecias mais famosas de toda a Bíblia. O capítulo 7, versículo 14 diz: o próprio Senhor lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Teologicamente, isso introduziu a profunda ideia de que a presença de Deus é a melhor maneira de acalmar as pessoas quando estão com medo. Saber que Emanuel significa Deus conosco é a única maneira de deter a ameaça de destruição. Essa profecia falava sobre algo que aconteceria muitos anos depois: o nascimento de Jesus. Para Acás e todo o povo de Deus ao longo da história, foi uma mensagem de grande esperança. Deus estava trabalhando em um plano redentor muito maior, mesmo naquele momento de desespero. Anos depois, durante o reinado de outro rei, Ezequias, Isaías continuou sendo um profeta. Ezequias era um rei que procurava seguir os caminhos de Deus, ao contrário de seu pai Acás. No capítulo 38, lemos uma história incrível sobre como Isaías ajudou Ezequias. Nos 2 primeiros versículos está escrito: naquela época, Ezequias adoeceu e estava à beira da morte. Isaías, filho de Amós, o profeta, disse-lhe: assim diz o Senhor, limpe a sua casa, porque você vai morrer e não voltará. Ezequias orou ao Senhor de costas para a parede. Ezequias estava muito doente, e Isaías trouxe esta dura mensagem de Deus ao rei: ele iria morrer em breve. Mas a história não termina aí. Foi uma oração muito fervorosa de Ezequias a Deus, pedindo mais tempo, e Deus a ouviu. Havia uma mensagem do Senhor para Isaías que dizia: vá e diga a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de seu pai Davi, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. O rei da Assíria não poderá fazer mal a você nem a esta cidade. Eu protegerei esta cidade. Ezequias estava doente e Deus prometeu curá-lo. Ele também prometeu proteger Jerusalém dos assírios, que eram um inimigo muito perigoso na época. Um grande milagre foi realizado por Deus para provar essa promessa. Este é o sinal do Senhor para vocês, de que o Senhor cumprirá o que prometeu. Farei a sombra projetada pelo sol retroceder 10 degraus na escada de Acás, diz Isaías, nos versículos 7 e 8 do mesmo capítulo. E de fato foi isso que aconteceu. A sombra no relógio de sol retrocedeu 10 degraus, dando a impressão de que o tempo havia retrocedido temporariamente. Este foi um sinal de Deus de que Ezequias viveria mais tempo. Sem dúvida, esse milagre deu muita esperança ao rei e ao povo, pois demonstrou claramente a onipotência de Deus e sua disposição em atender às orações sinceras. Isaías também foi incumbido de aconselhar sobre questões políticas durante o reinado de Ezequias. A Assíria, um poderoso império que desejava dominar Judá, era uma das ameaças mais sinistras. Alguns dos próprios conselheiros do rei estavam entre aqueles que pressionavam por uma aliança com o Egito para se protegerem da ameaça assíria. Mas Isaías sabia que não era isso que Deus queria. No capítulo 30, versículos 1 e 2, ele disse: ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, dos que executam planos que não são meus, fazendo alianças,
mas não pelo meu espírito, acumulando pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, que buscam socorro na proteção de Faraó, na sombra do Egito por refúgio. Isaías continuava dizendo ao povo que deveriam confiar em Deus em vez de alianças políticas. Ai daqueles que descem ao Egito em busca de ajuda, que confiam em cavalos, que acreditam na grande quantidade de carros e na força dos seus cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel, nem pedem ajuda ao Senhor. Isso foi dito novamente em Isaías 31:1. Sendo o nome preferido de Isaías para Deus, o Santo de Israel, ele o usou quase 30 vezes em seu livro, mas apenas 6 vezes no restante do Antigo Testamento. Ele conecta habilmente dois conceitos importantes. Deus é santo, transcendente e distinto do pecado, mas ele também é de Israel. Isaías queria demonstrar ao rei e ao povo que depositar sua fé em outros países não os levaria à salvação. Somente Deus poderia oferecer verdadeira proteção. Ele queria que eles entendessem que as decisões que tomavam tinham consequências e que buscar ajuda de pessoas erradas só pioraria as coisas. Nem sempre é fácil fazer o que Isaías disse. Às vezes, devia parecer mais sensato confiar em exércitos e alianças visíveis do que confiar em um Deus invisível. Isaías, por outro lado, continuava a falar ao povo sobre as coisas maravilhosas que Deus havia feito por eles no passado e prometia que ele continuaria a cuidar deles se apenas confiassem nele. Ficou claro no capítulo 37, quando a Assíria atacou Judá, o quão importantes eram as palavras de Isaías. Ezequias orou a Deus, em vez de confiar em alianças com outros povos. Durante o cerco assírio, Ezequias mostrou a carta ameaçadora ao Senhor no templo. Este é um exemplo da oração de desamparo. Ele concordou que a ameaça militar dos assírios era real, mas que os deuses não eram reais. Sua oração baseava-se na reputação de Deus, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, ó Senhor, és Deus. Em resposta, Deus salvou Jerusalém de forma milagrosa. Isaías demonstrou consistentemente o poder e a fidelidade de Deus por meio desses eventos. A cura de Ezequias, o milagre da sombra do sol e a libertação da Assíria. Era importante para ele que as pessoas soubessem que Deus estava no controle de tudo, desde o destino de grandes impérios até o próprio curso da história. As mensagens de Isaías não eram apenas para as pessoas que viviam na época em que ele as escreveu. Elas ainda são relevantes hoje. São um lembrete atemporal para sempre depositarmos nossa confiança em Deus, mesmo quando as coisas parecem ruins ou assustadoras. Isaías não apenas falou ao povo de Judá, mas também levou mensagens de Deus a outros países. Predisse julgamentos que ocorreriam a essas nações. Essas declarações, chamadas oráculos, muitas vezes se cumpriam. A Babilônia foi um dos países mais importantes aos quais Isaías se dirigiu. Uma profecia contra a Babilônia, que Sim, filho de Amós, viu. Levanta um estandarte num monte deserto, grita para eles, acena para que entrem pelas portas dos nobres. Começa Isaías no capítulo 13. Embora a Babilônia estivesse se fortalecendo na época, Isaías disse que ela cairia. Ele falou sobre como Deus usaria outros exércitos para realizar sua destruição. Essa mensagem foi muito importante porque mostrou que nenhum império, por mais poderoso que parecesse, era maior que Deus. Isso ensinou a importante lição de que Deus é soberano sobre todas as nações e pode usar até mesmo reis pagãos para realizar seus propósitos divinos. Isaías também falou sobre o Egito e a Etiópia, dois países importantes ao sul. Profecia contra o Egito. Eis que o Senhor cavalga sobre uma nuvem veloz e vem ao Egito.
Diz ele no capítulo 19: As estátuas do Egito tremem de medo, e o coração dos egípcios se derrete de pavor. Segundo Isaías, Deus puniria o Egito por seus pecados, fazendo o país passar por muitas adversidades, como conflitos internos e o fracasso de seus planos. Apesar dessa mensagem de julgamento, Isaías deu ao Egito uma pequena esperança. Ele disse no mesmo capítulo: O Senhor enviará uma praga ao Egito. Ele os ferirá e os curará. O povo orará ao Senhor, e ele os ouvirá e os curará. Isso demonstra que o objetivo de Deus ao trazer as pessoas de volta a si por meio do julgamento era redentor, e não apenas punitivo. As profecias de Isaías também incluíam Moabe, Damasco e Tiro, entre outros lugares. No capítulo 15, ele fala sobre Moabe e como seu povo está muito triste porque sua terra está prestes a ser destruída. Ele discute Damasco, a capital da Síria, no capítulo 17, e prevê sua transformação de cidade em um monte de ruínas. No capítulo 23, ele fala sobre Tiro, uma cidade rica conhecida por seu comércio marítimo. Ele diz que Tiro será destruída e que haverá 70 anos de trevas depois disso. Todas essas mensagens deixaram claro que Deus era soberano sobre todas as nações, não apenas sobre Judá. Deus disse a esses países por meio de Isaías que o que eles fizessem teria consequências e que eles teriam que prestar contas a ele. As profecias de Isaías baseavam-se na ideia do dia do Senhor. Essa expressão se referia a um tempo futuro em que Deus traria juízo sobre todas as nações. No segundo capítulo, Isaías diz: O Senhor dos exércitos tem um dia reservado para todos os soberbos e altivos, para tudo o que é exaltado, e serão humilhados, para todos os cedros do Líbano, altos e imponentes, e para todos os carvalhos de Bazã. Isaías estava dizendo às pessoas que um dia Deus faria justiça. Pessoas e nações que se tornaram orgulhosas e não se importavam com Deus seriam humilhadas. A ideia do dia do Senhor era ao mesmo tempo assustadora e esperançosa. Era assustadora para aqueles que não acreditavam em Deus, mas era esperançosa para aqueles que acreditavam, porque significava que toda injustiça chegaria ao fim um dia. As mensagens de Isaías iam além do julgamento. Ele também tinha visões incríveis de esperança e restauração futura. No capítulo 11 ele diz: Um renovo brotará do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Este é um dos seus mais belos provérbios. Ele será cheio do Espírito do Senhor, que é o espírito de conhecimento e temor do Senhor, para que seja sábio e compreenda as coisas. O rei Davi nasceu de Jessé, e Isaías estava falando de uma pessoa futura, que viria da família de Davi. De acordo com essa profecia, as pessoas podem encontrar esperança em coisas que parecem mortas. Deus disse que uma nova vida surgiria, mesmo quando a linhagem real parecesse morta como um tronco. Quem quer que fosse essa pessoa, teria o Espírito de Deus e governaria com justiça e sabedoria nunca antes vistas. Com o tempo, os cristãos passaram a ver essa profecia como uma referência a Jesus. Uma forte profecia de nova vida brotando de um tronco morto é um fundamento de fé e uma promessa de que Deus nunca termina. Certifique-se de estar inscrito neste canal para manter seu espírito alinhado com as promessas proféticas encontradas na Bíblia. Ao se inscrever, você demonstra seu desejo de estar pronto para receber cada palavra que Deus tem para você nesta temporada. Isaías então falou sobre como as coisas seriam perfeitas sob o governo desse líder perfeito. Nos versículos 6 a 9 do capítulo 11, ele pinta um quadro vívido de paz para todos. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o cabrito, o bezerro, o leão e o novilho.
Uma criança os guiará. A vaca e a ursa comerão juntas, seus filhotes dormirão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Crianças brincarão perto da toca de cobra, e crianças colocarão as mãos no ninho da víbora. Ninguém se ferirá, nem destruirá no meu santo monte, porque a terra conhecerá o Senhor tão plenamente como o mar cobre a terra. Isaías usou a imagem de inimigos naturais, vivendo juntos sem lutar, para mostrar que Deus um dia tornaria o mundo completamente pacífico, livre de violência e medo. Há mais nesse reino da paz do que apenas uma linguagem bonita. É uma metáfora para o fim da violência no mundo, um retorno ao estado do Éden antes da queda. Outra profecia muito importante de Isaías pode ser encontrada no capítulo 53, que também é a parte mais debatida e reverenciada de seu livro. Nesse trecho, ele menciona um servo sofredor, que Deus enviaria para sofrer pela salvação do povo. Isaías diz nos versículos 4 e 5 que, embora ele tenha assumido nossa dor e sofrimento, pensávamos que Deus o estava punindo, ferindo-o e fazendo-o sofrer. Mas ele foi traspassado por nossos pecados e esmagado por nossas transgressões. Foram suas feridas que nos curaram e o castigo que nos trouxe paz. Os cristãos veem isso como a profecia mais clara da expiação vicária de Jesus. Ele foi punido para que todos pudessem ter paz. Interpretações posteriores veem o servo como uma representação da nação de Israel, sofrendo pela redenção do mundo. Isso contrasta com a visão de muitos sábios judeus antigos sobre essa figura como o Messias. Por exemplo, o Talmud o chama de Messias leproso. Em seus sonhos, Isaías também vislumbrou um futuro maravilhoso que Deus estava preparando para o seu povo. No capítulo 25, ele fala sobre um grande banquete que Deus ofereceria a todos. Neste monte, o Senhor dos Exércitos preparará para todos um banquete com comidas deliciosas e vinhos finos, com as melhores carnes e vinhos. Ele destruirá o véu que cobre todos os povos e nações neste monte. Ele aniquilará a morte para sempre. O Senhor Todo-Poderoso enxugará as lágrimas de todos e removerá a vergonha do seu povo de toda a terra. Assim disse o Senhor. Ao usar a imagem de um grande banquete, Isaías mostrou como Deus desejava trazer felicidade, cura e união a todos. A comovente imagem de Deus enxugando as lágrimas demonstra o quanto Ele se importa com a dor de cada pessoa. De todas as esperanças que as pessoas têm, a mais importante é a promessa de que Deus aniquilará a morte para sempre e enxugará todas as lágrimas. Digite um sincero Amém na seção de comentários abaixo, como uma declaração de sua fé no Deus que faz novas todas as coisas. Se esta palavra o impactou profundamente e você concorda com esta promessa de completa restauração e conforto. Isaías também falou sobre uma nova Jerusalém, que seria uma cidade perfeita que Deus construiria. Entre os versículos 17 e 18 do capítulo 65, ele diz: Eis que farei novos céus e uma nova terra. As coisas do passado não serão lembradas nem pensadas novamente, mas alegrem-se sempre com o que eu farei, porque farei de Jerusalém e do seu povo uma alegria. Em Isaías ele disse que Deus não apenas consertaria o que estava quebrado, mas faria tudo novo. Este mundo totalmente novo seria um lugar feliz, onde jamais haveria tristeza ou dor. Era uma mensagem de grande esperança para pessoas que passavam por momentos difíceis. As pessoas acreditam que Deus quer renovar o mundo físico, bem como salvar almas. Essa visão lhes dá uma base teológica para essa crença. As palavras de consolo que Isaías dirigiu ao povo, que um dia seria enviado ao exílio, foram uma parte importante de suas mensagens de esperança. Mesmo antes disso acontecer,
Deus já se preparava para consolar o povo por meio de Isaías. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus no início do capítulo 40, uma das partes mais conhecidas do livro. Tende compaixão de Jerusalém e dizei-lhe que o seu sofrimento terminou, que os seus pecados foram perdoados e que ela recebeu em dobro do Senhor por todos os seus pecados. Por virem de Deus, essas palavras soaram como um abraço reconfortante para um povo que estava longe de casa e se sentia sozinho. Deus estava lhes dizendo que não os havia esquecido e que os tempos difíceis pelos quais passavam logo terminariam. No capítulo 40, Isaías continua com palavras que mostram o quão poderoso e amoroso Deus é. No versículo 11 ele diz: como um pastor, ele apacenta o seu rebanho, recolhe os cordeirinhos nos braços e os carrega junto ao peito. Guia com ternura as ovelhas que amamentam. Era muito reconfortante pensar em Deus como um pastor bondoso. Havia provas de que Deus os amaria e cuidaria deles mesmo nos momentos mais difíceis. Isaías disse ao povo que eles sempre poderiam contar com o cuidado de Deus, não importando o que acontecesse. O capítulo 43 traz outra importante mensagem de consolo. Nos versículos 1 e 2, Isaías registra o que Deus disse: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Estarei contigo através das águas, e os rios não te submergirão quando os atravessares. Não te queimarás se passares pelo fogo, nem as chamas te atingirão. Mesmo nas piores e mais perigosas situações, essas palavras significavam que Deus estaria com o seu povo e jamais o abandonaria. Isaías também disse que Deus ajudaria o seu povo por meio de reis de outros países. No capítulo 45, Isaías fala sobre um rei chamado Ciro. Ciro ainda não havia nascido quando Isaías escreveu o livro. Os versículos 1 e 4 dizem: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro: tomo a sua mão direita para abater nações diante dele e para tirar a armadura dos reis. Abrirei portas diante dele, e as portas não se fecharão. Por amor do meu servo Jacó e do meu povo escolhido Israel, eu te chamo pelo nome e te dou um título de honra, embora tu não pareças me notar. 150 anos antes de seu nascimento, Isaías deu um nome a este rei persa, chamando-o de ungido de Deus, que é outra palavra para Messias. Isso demonstra que Deus tinha um plano para o futuro do seu povo, mesmo quando as coisas pareciam desesperadoras. Para realizar os seus planos para Israel, ele usaria até mesmo um rei que não o conhecia. As palavras de Isaías sobre esperança e restauração têm dado esperança às pessoas por muitos anos, não apenas às pessoas que viveram na época em que ele escreveu. Em Isaías 55, 12 ao 13, ele descreve uma restauração feliz. Vocês sairão com alegria e serão guiados em paz. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Juníperos crescerão onde antes havia espinheiros, e sarças crescerão onde antes havia espinheiros. O Senhor será louvado por isso, e será um sinal que durará para sempre. A restauração que Deus traria seria completa e afetaria toda a criação, como mostra a imagem da natureza feliz em celebração. Uma transformação interior também foi discutida por Isaías. No versículo 3 do capítulo 44, ele diz: derramarei água sobre a terra seca e rios sobre a terra sedenta. Derramarei o meu espírito sobre os seus filhos e os abençoarei por causa dos seus pecados. Isso significava que a restauração de Deus seria tanto interna quanto externa, transformando as pessoas por dentro para que pudessem viver de uma maneira que o agradasse.
uma promessa de transformação profunda e duradoura. Um dos aspectos mais notáveis das profecias de Isaías é o seu duplo cumprimento, abordando tanto circunstâncias imediatas quanto eventos num futuro distante. Um excelente exemplo é o capítulo 61, a mesma passagem que Jesus leria mais tarde na sinagoga, declarando o seu cumprimento no seu próprio ministério. Isaías proclama: "O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para curar os quebrantados de coração, para proclamar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da graça do Senhor." Essas palavras, que falam de liberdade, cura e boas novas, refletem poderosamente o coração compassivo de Deus para com aqueles que sofrem. As mensagens de esperança de Isaías culminam em uma visão inspiradora de um novo céu e uma nova terra. No capítulo 65, versículos 17 e 18, ele declara: "Eis que criarei novos céus e uma nova terra. As coisas antigas não serão lembradas, nem virão à mente. Mas alegrem-se e regozijem-se para sempre no que eu vou criar, pois criarei Jerusalém para deleite e o seu povo para alegria." Essa visão de um futuro perfeito, onde todas as tristezas do passado são apagadas, era uma promessa poderosa. Ela mostrava que o plano final de Deus é trazer alegria completa e eterna ao seu povo. Esta não é apenas uma visão histórica, é uma palavra profética de libertação para todos que se sentem presos às suas circunstâncias atuais. A unção sobre esta promessa de um novo começo é poderosa. Ao compartilhar este vídeo, você não está apenas compartilhando uma mensagem. Você está liberando esta palavra de libertação na vida de seus amigos e familiares. Clique no botão de compartilhar agora e seja o instrumento que leva esta esperança à sua rede. Todas as mensagens de esperança e restauração de Isaías serviram como um farol de luz para o povo de Deus, não apenas em sua época, mas para inúmeras gerações que se seguiram. No capítulo 60, versículos 1 e 2, Isaías faz um chamado inspirador: "Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve os povos, mas sobre ti o Senhor surge, e a sua glória se manifesta sobre ti." Essas palavras foram um chamado para que o povo de Deus fosse uma fonte de luz em um mundo envolto em trevas. Mesmo quando as circunstâncias pareciam sombrias, Isaías afirmou que Deus traria uma luz brilhante ao seu povo e, por meio dele, ao mundo inteiro. Isaías é frequentemente chamado de profeta universal, porque foi um dos primeiros a articular claramente que a salvação era destinada ao mundo inteiro, não exclusivamente aos judeus. Ele falou de um tempo em que Deus traria pessoas de todas as nações para adorá-lo. No capítulo 56, versículos 6 e 7, ele diz: "E aos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servir, para amar o nome do Senhor e para serem seus servos, a todos os que guardarem o sábado sem o profanar e que se apegarem à minha aliança, a estes trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração, porque a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações." Isso abriu as portas para que não-judeus tivessem um relacionamento de aliança com Deus, mostrando que seu plano redentor era muito mais abrangente do que muitos imaginavam. Uma das imagens mais belas que Isaías usa para descrever a restauração que Deus traria é a de um deserto que irrompe em flores. No capítulo 35, versículos 1 e 2, ele profetiza: "O deserto e a terra seca se alegrarão, o ermo exultará e florescerá.
como o açafrão, desabrochará. Regozijar-se-á grandemente e gritará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, o esplendor do Carmelo e de Sarom. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Essa poderosa imagem de lugares áridos e sem vida, irrompendo subitamente em uma profusão de flores e vida, foi a maneira de Isaías dizer que Deus pode trazer vitalidade e beleza até mesmo às situações mais desesperadoras. Isaías também falou de uma transformação radical na forma como as pessoas viveriam juntas, vislumbrando um futuro de paz mundial. No capítulo 2, versículo 4, ele apresenta esta visão incrível. Ele julgará entre as nações e resolverá disputas entre muitos povos. Eles transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem se prepararão mais para a guerra. Essa imagem da conversão de armas de guerra em ferramentas agrícolas significava que o plano final de Deus era estabelecer uma paz tão profunda que o próprio conceito de guerra se tornaria obsoleto. Era a visão de um mundo onde todas as pessoas viveriam em harmonia. As profecias de Isaías sobre o futuro também incluíam promessas de cura e restauração física. No capítulo 35, versículos 5 e 6, ele diz: Então os olhos dos cegos se abrirão e os ouvidos dos surdos se desimpedirão. Então o coxo saltará como a corça, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas jorrarão no deserto, e ribeiros na estepe. Essas palavras falavam de um tempo em que Deus curaria todo tipo de doença e deficiência. Uma promessa de que um dia todo o sofrimento físico cessaria, e todos experimentariam a vida em sua plenitude. Um dos elementos mais surpreendentes das mensagens de esperança de Isaías é a sua ênfase em Deus realizando coisas novas. No capítulo 43, versículos 18 e 19, ele diz: Esqueçam as coisas passadas, não se apeguem ao passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a percebem? Estou abrindo um caminho no deserto e fazendo rios na terra seca. Isaías estava transmitindo a ideia de que Deus não está limitado ao passado. Mesmo quando as pessoas pensavam que tinham um entendimento completo de Deus, Ele ainda podia surpreendê-las com atos novos e maravilhosos. Era um chamado para que as pessoas permanecessem vigilantes e esperançosas, sempre antecipando o que Deus poderia fazer em seguida. A vida de Isaías como profeta de Deus foi repleta de desafios e exigiu imensa perseverança. Um dos maiores obstáculos que ele enfrentou foi a oposição de falsos profetas e líderes corruptos. No capítulo 30, versículo 10, Isaías revela a reação do povo à sua mensagem. Dizem aos videntes: não vejam mais visões, e aos profetas: não nos deem mais visões do que é reto. Digam-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Essa resistência à verdade tornou o trabalho de Isaías incrivelmente difícil. Ele precisava ser corajoso e fiel para continuar a transmitir a mensagem de Deus, mesmo quando as pessoas preferiam ouvir mentiras reconfortantes. Para reforçar suas mensagens, Deus forneceu a Isaías diversos sinais. Um desses sinais foi o nome de seu filho, Sear-Jazube. No capítulo 7, versículo 3, lemos: Então o Senhor disse a Isaías: Saia, você e seu filho Sear-Jazube. Como mencionado, esse nome significa um remanescente retornará, e servia como um lembrete constante da mensagem central de Isaías. Mesmo em tempos de julgamento, Deus sempre preservaria um grupo fiel. Cada vez que Isaías mencionava o nome de seu filho ou alguém perguntava sobre seu significado, isso se tornava uma oportunidade para falar da promessa de Deus de restauração futura. Em certos momentos, Deus instruiu Isaías
a realizar ações simbólicas para transmitir suas mensagens com mais força. Um exemplo marcante encontra-se no capítulo 20, versículos 2 e 3. Naquela ocasião, o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, e lhe disse: tire o pano de saco do seu corpo e as sandálias dos seus pés. E ele assim fez, andando descalço e sem roupa. Então o Senhor disse: assim como o meu servo Isaías andou descalço e sem roupa por 3 anos, como sinal e presságio contra o Egito e a Etiópia. Esse ato dramático deve ter sido extremamente difícil e humilhante para Isaías, mas demonstra sua completa obediência a Deus e seu compromisso inabalável com sua missão profética. Um dos desafios constantes de Isaías era confrontar aqueles que depositavam mais confiança em alianças políticas do que em Deus. No capítulo 31, versículo 1, ele adverte: ai daqueles que descem ao Egito em busca de ajuda, que confiam em cavalos, que depositam sua confiança na multidão de seus carros e na grande força de seus cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam ajuda do Senhor. Isaías frequentemente se opunha a líderes que buscavam segurança em acordos com outras nações, em vez de confiar em Deus. Essa postura o colocou em conflito direto com as figuras poderosas de sua época, mas ele permaneceu firme em sua mensagem. Apesar de todos esses desafios, Isaías perseverou em sua missão. Sua fé inabalável em Deus e sua convicção na importância de sua mensagem o sustentaram, mesmo quando enfrentou rejeição, ridículo e ameaças. A perseverança de Isaías serve como um poderoso exemplo para todos nós, mostrando que podemos permanecer fiéis a Deus e à verdade. Não importa quão difíceis sejam as circunstâncias. Em suas profecias e visões finais, Isaías transmitiu algumas das mensagens mais poderosas e esperançosas de todo o seu ministério. Archangel Michael is standing in your room even now. His sword is lit with flame, his wings stretch wide, his eyes blaze with holy fury. He is not here to play. He is not here to entertain. He is here to deliver the message that decides your future. And he says, this is the last time. Do not delay. Do not skip. Do not test me. Open this moment fully or bear the responsibility alone. Responsibility, my child, is heavier than you imagine. Because if you turn away, every missed blessing will cry out against you. Every soul who was meant to be touched through your obedience will suffer delay. Every miracle that was meant to flow through you will wither, and the weight of that will rest on your shoulders alone. Heaven will not carry what you refuse. That is why Archangel Michael sounds so fierce, because he wants to spare you that crushing weight. Do not fear his anger. Fear only your own hesitation. His anger is a shield, a roar, a call to arms. His anger is proof of how deeply heaven is invested in your future. If heaven did not care, you would hear nothing. The silence would have swallowed you long ago. But because heaven refuses to lose you, you hear fire now. That fire is love. That fire is urgency. That fire is your rescue. Beloved, you have 20 seconds. 20 seconds to choose. 20 seconds that weigh more than 20 years. Heaven is leaning in. The angels are holding their breath. The enemy is trembling, hoping you'll ignore this. The clock is ticking louder than your heartbeat, and the decision is yours. Sear Jazubi. Como mencionado, esse nome significa um remanescente retornará, e servia como um lembrete constante da mensagem central de Isaías. Mesmo em tempos de julgamento, Deus sempre preservaria um grupo fiel. Cada vez que Isaías mencionava o nome de seu filho, ou alguém perguntava sobre seu significado, isso se tornava uma oportunidade para falar da promessa de Deus
de restauração futura. Em certos momentos, Deus instruiu Isaías a realizar ações simbólicas para transmitir suas mensagens com mais força. Um exemplo marcante encontra-se no capítulo 20, versículos 2 e 3. Naquela ocasião, o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, e lhe disse: tire o pano de saco do seu corpo e as sandálias dos seus pés. E ele assim fez, andando descalço e sem roupa. Então o Senhor disse: assim como o meu servo Isaías andou descalço e sem roupa por 3 anos, como sinal e presságio contra o Egito e a Etiópia. Esse ato dramático deve ter sido extremamente difícil e humilhante para Isaías, mas demonstra sua completa obediência a Deus e seu compromisso inabalável com sua missão profética. Um dos desafios constantes de Isaías era confrontar aqueles que depositavam mais confiança em alianças políticas do que em Deus. No capítulo 31, versículo 1, ele adverte: ai daqueles que descem ao Egito em busca de ajuda, que confiam em cavalos, que depositam sua confiança na multidão de seus carros e na grande força de seus cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam a ajuda do Senhor. Isaías frequentemente se opunha a líderes que buscavam segurança em acordos com outras nações, em vez de confiar em Deus. Essa postura o colocou em conflito direto com as figuras poderosas de sua época, mas ele permaneceu firme em sua mensagem. Apesar de todos esses desafios, Isaías perseverou em sua missão. Sua fé inabalável em Deus e sua convicção na importância de sua mensagem o sustentaram, mesmo quando enfrentou rejeição, ridículo e ameaças. A perseverança de Isaías serve como um poderoso exemplo para todos nós, mostrando que podemos permanecer fiéis a Deus e à verdade, não importa quão difíceis sejam as circunstâncias. Em suas profecias e visões finais, Isaías transmitiu algumas das mensagens mais poderosas e esperançosas de todo o seu ministério. Archangel Michael is standing in your room even now. His sword is lit with flame, his wings stretch wide, his eyes blaze with holy fury. He is not here to play. He is not here to entertain. He is here to deliver the message that decides your future. And he says, this is the last time. Do not delay. Do not skip. Do not test me. Open this moment fully or bear the responsibility alone. Responsibility, my child, is heavier than you imagine, because if you turn away, every missed blessing will cry out against you. Every soul who was meant to be touched through your obedience will suffer delay. Every miracle that was meant to flow through you will wither, and the weight of that will rest on your shoulders alone. Heaven will not carry what you refuse. That is why Archangel Michael sounds so fierce, because he wants to spare you that crushing weight. Do not fear his anger. Fear only your own hesitation. His anger is a shield, a roar, a call to arms. His anger is proof of how deeply heaven is invested in your future. If heaven did not care, you would hear nothing. The silence would have swallowed you long ago. But because heaven refuses to lose you, you hear fire now. That fire is love. That fire is urgency. That fire is your rescue. Ao clicarem no botão curtir, vocês estão dizendo ao mundo que a palavra de Deus é valiosa. Considerem isso uma ativação de concordância. Ao honrarem publicamente a sua palavra, vocês se posicionam para receber um fluxo maior do seu favor em suas vidas. E como já discutimos, compartilhar este vídeo é uma maneira poderosa de liberar uma revelação profética para aqueles que vocês amam. Se ainda não o fizeram, enviem para alguém que precisa ouvir. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal para mais conteúdo inspirador como este. Juntos, podemos continuar aprendendo, crescendo na fé
e mergulhando cada vez mais fundo nas riquezas da palavra de Deus. As mensagens de Isaías nos desafiam a viver com integridade, a buscar justiça e a confiar em Deus em todas as circunstâncias. Que nós, como Isaías, sejamos fiéis ao nosso chamado e continuemos proclamando as boas novas do amor de Deus ao mundo. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada pela vida de Isaías. Que suas palavras continuem a inspirar e transformar vidas, como tem feito por milênios. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe ricamente. Antes de concluirmos esta mensagem, você precisa ouvir isto com atenção. Você foi guiado até aqui por orientação divina. Isso não é aleatório. Isso não é coincidência. O arcanjo Miguel dirigiu esta mensagem diretamente a você. Ele está te chamando para um espaço protegido e abençoado, onde milagres acontecem, portas se abrem e a ajuda divina age rapidamente. Esta verdade é simples e poderosa. Quando você segue esse chamado, as bênçãos não apenas chegam, elas se multiplicam, elas se fazem presentes em todas as áreas da sua vida, com força e clareza. Neste momento, o arcanjo Miguel está lhe dando acesso direto a ensinamentos sagrados, proteção espiritual e orientação que estão ocultos do mundo. Este é o seu momento de entrar em um círculo escolhido para aqueles que estão prontos para o crescimento espiritual, apoio divino e avanços acelerados. Não deixe que este momento sagrado passe despercebido. Sua trajetória de sucesso já começou. Basta dar um passo à frente. Toque no link na descrição e entre no círculo íntimo do arcanjo Miguel para nunca perder as mensagens destinadas especificamente à sua vida, ao seu caminho e ao seu destino. Se você sentir o chamado para se aprofundar, o link também está no comentário fixado. E se o seu coração lhe inspirar a apoiar esta missão, você encontrará um link para me oferecer um café. Sempre opcional, sempre bem-vindo. Dê esse passo agora. Sua bênção está à sua espera. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e comente. Eu aceito para acolher mais luz divina em sua jornada.